A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando a soberania de Deus e as adversidades humanas, um estudo no livro de Jó. Estaremos estudando a segunda lição. Ela tem como título O Desafio da Fé Diante da Adversidade. Texto base, capítulo 2 de Jó. Estaremos lendo nessa hora o texto aqui proposto pelo nosso querido pastor, né? É vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também Satanás entre eles se apresenta-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: Rodear a terra e passear por ela. Ele disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem darás pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim tu falas, e receberemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo o mal que tinha vindo sobre ele, e eles vieram cada um do seu lugar, Eliafaz, o Temamanita, Bildade, o Suíta, Esofá, o Naamatita, e concertaram juntamente e vieram com doença dele e consolaram. Levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto, e sobre a cabeça lançaram o pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias, 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via que a dor era muito grande. Vamos estar orando ao Senhor e agradecendo ao nosso Deus por mais um estudo que Ele nos proporciona. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti mais uma vez, ó Pai, a oportunidade de estarmos elaborando esse estudo, ó Deus, fazendo esse estudo juntamente com os amados irmãos. Obrigado por cada um deles, que o Senhor abençoe, Senhor, a sua família, a sua vida. Ó Pai querido, abençoa o canal, abençoa, Senhor, a mim, a minha esposa, os nossos parentes e amigos, em nome de Jesus, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém e amém. O objetivo do estudo, a fé verdadeira, provada nas dificuldades, deve ser fortalecida em meio ao sofrimento, como exemplificado por Jó, que permaneceu fiel a Deus mesmo sem entender o propósito imediato das provações. Então, sem Jó entender imediatamente o que Deus queria ensinar a ele e a nós, né? Que diante das lutas e adversidades, nós também podemos servir a Deus, não somente nas bonanças, né? Meus amados irmãos, eu estive procurando ver o significado da palavra adversidade.
Adversidade quer dizer contratempo, obstáculo e dificuldade, né? É um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade, um impedimento. E todos os exemplos, né, da adversidade da vida, a adversidade é um acontecimento importuno, inconveniente, impróprio, inadequado, né? Na verdade, o que Jó sofreu foi um impedimento, né, um obstáculo, uma dificuldade na vida dele, porque Jó praticamente era um homem rico, mas temente a Deus também, e era muito abençoado por Deus, né? Mesmo nos sofrimentos, Deus estava com ele, e Deus foi o testemunho desse homem, né? Temente, como diz aqui, né? Que ele era justo, né? Sincero, reto, temente a Deus e justo, desviava-se do mal. Nessa lição veremos um dos momentos mais sombrios da vida de Jó, o ataque direto à sua saúde física. Lembra que o capítulo passado, o primeiro capítulo, aconteceram muitas coisas repentinamente, né? Perdas, né, de materiais, financeiro também, porque ali Jó era muito rico, né? Perdeu bois, jumentos, casa, né? Muito, e os próprios filhos deles, o filho dele, perderam, né? Todos eles. Jó fazia, sendo um homem sincero, ele era o sacerdote da casa e orava e intercedia pela sua família, né? Pelos seus filhos principalmente, porque sabia que em algum momento os filhos dele poderiam pecar contra o Senhor. E então Jó fazia esse sacrifício. Não queremos dizer que aqui nesse momento aqui os filhos de Jó estavam pecando, mas sim, houve um contratempo para provar se Jó realmente era o fiel a Deus, né? Aí nos faz lembrar de Abraão, né? Com seu filho Isaque, né? O filho da promessa, que Deus também pediu um sacrifício, no caso ali foi o sacrifício, né, do seu filho. Mas o que Deus queria ver mesmo era a fidelidade de Abraão. Aqui no caso desse homem Jó, né, que nós já temos relatado que ele era justo, temente a Deus, e Deus, próprio Deus, tinha o testemunho dele. Depois de perder suas posses e seus filhos, Jó agora enfrenta o desafio do sofrimento físico e externo. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com uma terrível doença. Repare aqui, irmão, que no texto, Jó tenta jogar, né, a culpa em Deus, e disso o Senhor a Satanás: observe meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando do seu mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto tu tem te dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca os ossos e a carne, e verás se não blasfema. Ele queria que Deus tocasse em Jó, mas Deus não faz o mal ao ser humano, né? E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Então, na verdade, quem botou essas enfermidades, né, nele foi o próprio Satanás, né? Com a permissão de Deus, é claro. Satanás fez isso, Jó, com uma terrível doença, e o que segue é um quadro de dor física, emocional e espiritual. Mais do que uma narrativa de perda material, a história de Jó nos ensina que a fé verdadeira é testada não apenas pelo que possuímos, mas também pela forma como lidamos com o sofrimento corporal e a dor emocional. Hoje muitas pessoas sofrem de dores emocionais, né? E por quê? Porque existe muitas turbulências no mundo, né? E isso começa a afetar o organismo do ser humano, né? Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele tem problemas, né? Problemas psíquicos, emocionais, né? E até materiais. Diante de tal sofrimento,
Jó se vê cercado por uma pessoa, por uma esposa desesperada e amigo que em silêncio inicia e parece não saber como confortá-lo. É difícil, né, você confortar alguém que está passando por um problema de luta, de sofrimento, e ainda mais em saúde. O sofrimento físico pode muitas vezes ser o teste mais difícil da fé, pois ele mexe com as nossas fraquezas humanas de forma direta. Quando a dor toca o nosso corpo e mente, somos levados a questionar a nossa existência e muitas vezes até a nossa confiança em Deus. Isso se torna até natural, porque muitas pessoas pensam, aonde está o meu Deus, né? Mas nós sabemos que Deus também está em todo o tempo conosco, né? Na cruz, Deus não abandonou o seu filho, né? Pelo contrário, fortaleceu nas orações. Jó se torna um exemplo de perseverança, mesmo diante de uma aflição tão profunda. Vamos refletir sobre como lidou com suas adversidades e como podemos aprender com a postura em relação a Deus e a sua esposa e seus amigos, né? Todos ao redor, quando uma pessoa sofre de uma enfermidade, né? Principalmente enfermidade, todos se abalam, né? Familiares, esposa, filhos, parentes, amigos, até os amigos, né? E aqui Jó tinha 3 amigos mais chegados, né? Eliafaz, Bildade e Zofar. Os seus amigos mais chegados ali de Jó, né? Na expectativa de Jó, simplesmente desconcertante, o envolvimento de Satanás não é suspeitado de forma alguma. Tudo parece tão natural. Terrorista, raios, um ciclone, coisas assim acontecem com as pessoas, como sabemos muito bem pelas mídias. Nesse sentido, Jó é um homem comum. Suas necessidades são necessidades humanas. Mas em outro sentido, Jó estava por conta própria. Ele era um homem justo, piedoso, um paradigma de bondade. Ele era o exemplo mais externo de coisas ruins acontecendo com pessoas boas. No entanto, Jó insiste em ver seu infortúnio como a mão oculta de Deus. Irmãos, aqui nós aprendemos, né? A todo instante nós vemos aí questionamento. Por que homens bons, por que pessoas boas, né? Sofrem tanto, né? Mas sabemos que no sofrimento, né? Há perseverança, há uma aprendizagem por trás disso tudo, né? E nós vamos ver que no livro de Jó, ele mesmo fala sobre a pessoa maravilhosa de Deus, né? Porque Deus não é somente espírito, Deus é uma pessoa real que está conosco, né? E Deus assim virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou Jó. Então viram, deixa eu ver onde está o texto aqui, né? Assim abençoou o Senhor o estado. Ele diz aqui, está aqui no 42, diz assim: escuta-me, pois eu falarei, e tu perguntarei, e tu me ensina. E com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó, depois de todo o sofrimento, ele fala, né? Que ele ouvia falar de Deus, mas agora com os próprios olhos ele vê a manifestação da graça de Deus na sua vida. Tudo parece tão natural, aqui eu já falei. Nesse sentido, Jó é um homem comum nas suas necessidades humanas, mas em outros sentidos, Jó estava por conta própria. Ele era um homem justo, piedoso, paradigma da bondade. Ele era exemplo mais externo de coisas ruins acontecendo com pessoas boas. No entanto, Jó insiste em ver o seu infortúnio como a mão oculta de Deus. Jó agora enfrenta um ataque ainda mais devastador. Sua saúde é destruída, né? A Bíblia nos diz que Satanás atinge Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até a cabeça. Que sofrimento, né, irmão? Que sofrimento.
mas também que o homem íntegro, nós vemos aqui, Jó não pecou em maneira nenhuma ali, não amaldiçoou o seu Deus, né? Isso é um exemplo para todos nós. Essa condição não era apenas fisicamente dolorosa, mas também o isolava da sociedade, né? Aquelas chagas que ele adquiriu fazia com que as pessoas fugissem dele, né? Tinha como um pecador, na verdade, porque estava passando por um infortúnio da enfermidade, daquelas chagas. Na cultura antiga, as doenças de pele frequentemente resultavam em exclusão social, né? Nós vamos lembrar lá dos leprosos, né? E muitos acreditavam que esse males era sinal de impureza ou de punição divina, né? Então, pela condição de que estava Jó se encontrava, muitos achavam que ele estava em pecado, né? E Deus tinha punido ele com essas chagas e punindo, né? Porque ele estava impuro e Deus estava punindo Jó através dessas enfermidades. Jó sofre com dores intensas em seu corpo também, agonia emocional de ver a sua dignidade, sua posição na sociedade sendo destruída. Lembrando, irmãos, que Jó era um dos homens mais ricos ali do Oriente, né? Antigo. E nós vemos que, de repente, Jó se torna frágil diante dessa enfermidade, né? Porque ele é afastado do convívio social também. Ele passa a viver isolado, sentado em cinza, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. Jó 2:8. Uma imagem que reflete a sua completa miséria. A imagem de Jó sentado no lixo emblemático. Alguém que antes era respeitado, próspero, agora se encontra reduzido a pó, tanto físico quanto emocionalmente. É imaginável você ver uma situação, né, de uma pessoa tão boa humanamente e de repente você vê ela no estado miserável como estava o estado de Jó, né? Deveria ser uma cena muito cruel, não só para ele, mas para quem conhecia o Jó. Isso faz nos repensar a cada instante ao nosso caráter diante de Deus, como nós devemos comportar e observar e ver que a graça de Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão, é porque nós não somos consumidos, né? Porque nós somos seres arrogantes muitas das vezes, egoístas muitas das vezes, né? Essa passagem nos ensina que o sofrimento físico pode abalar profundamente o ser humano. Muitas vezes associamos a nossa identidade, nosso estado físico, e quando o corpo é atingido, nossa confiança pode ser abalada. No entanto, mesmo em meio a tanta dor, Jó não amaldiçoa a Deus. Que exemplo de fé, e para que possamos seguir, né, o exemplo de Jó. Quantas coisas acontecem inesperadamente, as adversidades vêm na vida, uma enfermidade grave, uma doença que não tem cura, uma perda familiar, um emprego que você esperava e não veio, né? Catástrofes que nós vemos muitas das vezes acontecendo na sociedade e outros males que surgem, né? A mesma até a fraqueza da fé, pessoas que estão se apostatando da fé. Isso é muito triste, né? Ele experimenta o limite da sua resistência física, mas permanece fiel, mesmo sem compreender a razão da sua aflição. Jó estava passando por aquele problema, né, aquelas lutas, mas ele não entendia por que tanto sofrimento, se ele era uma pessoa justa, temente a Deus, buscava o Senhor continuamente, fazia suas obrigações, né? Mas aqui tem um exemplo que Deus ensina para toda a humanidade, né? Todos nós, que independente da situação que você esteja, Deus está do nosso lado. E realmente Deus conhece cada um dos seus, mesmo sem compreender a razão da sua aflição. Aqui somos levados a refletir
como reagimos quando nossa saúde é abalada? Continuamos a confiar em Deus ou deixamos que a dor nos faça duvidar da sua bondade? Né? Deus é bom toda a vida, né? Porque Deus, Ele é perfeito e não existe pecado em Deus. Nós que somos falhos diante de Deus, nós que deixamos desejar. E a justiça de Deus é perfeita e justa. Então nós temos que entender que Deus é soberano em toda a sua dimensão. Mas por que Deus permitiu isso, né? Porque Ele quer provar que o homem é capaz de, mesmo em toda circunstância, colocar Deus em primeiro lugar. Deus deve ser adorado em primeiro lugar. E aqui, tanto é que Deus depois restitui tudo a ele, porque era só para provar à humanidade que o homem pode ser fiel, né? E qual era a acusação que o inimigo tinha para com Jó? Que ele amaldiçoaria o seu Deus, né? Então, irmãos, continuamos firmes na nossa jornada de adoração a Deus. Segundo ponto aqui, né? Nós falamos da saúde de Jó, é atacada, né? O inimigo, em circunstância, ele pode usar, né, dos poderes limitados, claro, para fazer mal ao homem, mas com a permissão de Deus, quando Deus permite mas não para que faça o mal, mas para que o homem seja corrigido. No auge do seu sofrimento, Jó recebe uma proposta devastadora da sua própria esposa. Ainda retens a integridade? Ela faz essa pergunta. Ainda você é sincero, né? Você é íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Na verdade, o sofrimento de Jó era tanto que ela queria que o seu esposo viesse a morrer, né? De tanto sofrimento. Essa frase vinda de alguém tão próximo revela o nível do desespero que também afetava aqueles ao redor de Jó. É o que eu falei, né? Numa dor, no sofrimento, a pessoa vendo e você sem condições de ajudar, se torna muito difícil, né? Às vezes nós vemos as pessoas sofrendo ao nosso redor, principalmente os mais próximos, a nossa vontade é que nós dessemos uma solução para aquele problema e resolvesse definitivo, mas não acontece assim conosco, né? Tudo é a vontade de Deus. A esposa de Jó, ao vê-lo sofrer tanto, perder a esperança e chega a ponto de sugerir que ele desista da sua fé e dê um ponto final na sua vida. Para ela, a morte parecia uma saída mais desejável do que continuar vivendo sob tamanha dor, né? Muitas pessoas se desesperam, né? E deixam de confiar na provisão de Deus, no amor de Deus, porque nossa vida depende da bondade de Deus, né? Depende do amor de Deus. A reação da esposa de Jó nos mostra que, em momentos de crise profunda, até aqueles que amamos e que estão mais próximos de nós podem vacilar na fé. Mas Jó permaneceu fiel no seu propósito, né? De adorar a Deus. Não desistiu em momento nenhum, mesmo na dor, no sofrimento, mesmo padecendo dessas chagas, ele confiou que Deus é o Senhor da vida dele, né? Naquele que ele tem crido, né? Para a sua vida. Ela representa a tentação que todos enfrentamos em tempos de dor, de desistir de Deus e abandonar nossa integridade espiritual. Quantas pessoas já não andam mais com Deus, já largaram Deus há muito tempo e agora nem quer falar desse Deus maravilhoso, né? Muitas vezes a dor é tão intensa que parece impossível ver uma saída. O desespero pode nos levar a falar ou pensar coisas das quais nós arrependeríamos mais tarde, né? Jó preservou a sua boca de falar contra o Deus Todo-Poderoso. Isso nos ensina que devemos ter esse exemplo, né? De louvar a Deus em todo o tempo, de estar em contato com Deus todos os tempos e para que nenhuma palavras venha ofender ao nosso Criador. No entanto, a resposta de Jó
digna de nota, falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, né? Então, Deus faz, Jó faz esse alerta, né? Se Deus tem sido tão bom para eles, será que Deus não também poderia quase amaldiçoar, né? Mas aqui, Jó foi tentado por uma pessoa próxima para desistir da sua vida. E ele não ouviu vozes estranhas, vozes além da voz de Deus, né, que batia no coração dele, que Deus é um Deus fiel. Aqui vemos uma perspectiva madura de fé. Jó entende que a vida é composta tanto de bênçãos quanto de provações, né? Então Jó está passando por uma grande provação. E Jó entendeu isso, que Deus também pode provar o homem, né? E somos provados todo instante, todo dia, toda hora. E que Deus, em sua soberania, permite ambas as coisas, mesmo diante de uma proposta de blasfêmia e desespero, né? Jó mantém a sua integridade espiritual. Ele reconhece que não podemos adorar a Deus apenas nas horas de alegria e prosperidade, mas também devemos ser fiéis em tempos de tribulação, né? Muitos têm se desesperado, têm perdido as oportunidades que Deus dá de ser fiel, né? Porque não guarda a fé, não guarda o momento para adorar a Deus em todos os tempos, né? Tanto na bonança como em tempos difíceis. Essa resposta nos desafia a refletir. Será que a nossa fé é condicional às bênçãos que recebemos? Será que a nossa fé tem sido de acordo com o que recebemos de Deus, ou é uma fé que nós depositamos a confiança realmente genuína naquele que nos pode nos salvar, né? Ou seríamos capazes de permanecer fiéis mesmo com todos os nossos ao redor perderem a esperança, né? Por isso que o crente ele tem que ter convicção daquilo que ele é em Cristo Jesus, né? Então falamos nesse primeiro tópico a saúde de Jó atacada. Agora falamos a reação da esposa de Jó, né? E traz aqui um exemplo que até as pessoas ao nosso redor podem fraquejar na fé e ser abalada, né? Pelas condições quando há um sofrimento, há uma adversidade. O silêncio dos amigos, Jó 2, 11 e 13. Vamos ler, né? Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Eliafaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamatita, e concertaram juntamente e vieram com doença dele e consolaram. Esses eram amigos próximos de Jó, e souberam que Jó estava passando por uma luta terrível, uma enfermidade, e vieram consolar Jó, né? Para que ele se animasse. Na verdade, um homem tem que ter amigos também, né? É um exemplo aqui. Levantando-se de longe os olhos, não conhecendo, e levantaram a voz e choraram, rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar, né? Como é diferente nos tempos atuais, né? Pessoas, muitos poucos se tornam assim, tem compaixão, né? De amizade, igual os amigos de Jó, né? E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias, 7 noites, nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande, né? Eles vieram consolar e ali, com certeza, eu acho que eles foram consolados, porque a dor de Jó era muito grande. Após o ataque da saúde de Jó e a reação inesperada de sua esposa, vemos a chegada de 3 seus amigos, Eliafaz, Bildade e Zofá. Ao ouvir falar da grande aflição de Jó, eles deixaram suas casas e vêm para consolá-lo. E chegaram, no entanto, fico tão chocado com a sua aparência que inicialmente não consegue falar nada. Eles rasgam suas vestes e lançam o pó sobre suas cabeças e permanecem em silêncio por 7 dias e 7 noites.
sentado com Jó em meio às cinzas, né, irmãos? Deveria ser um sofrimento muito grande, porque eles não conseguiram falar nem com Jó. Esse silêncio, embora inicialmente um gesto de respeito pela dor de Jó, também revela uma incapacidade de oferecer verdadeiro conforto, né? É o que eu falei, né? Você vê uma pessoa sofrendo, né? E você quer ajudar, mas você não encontra solução para aquele problema, né? Dá um estado de incapacidade da pessoa de resolver aquele problema e você se sente tão fraco, né, ao ver aquela pessoa sofrendo e você não ser capaz de ajudar. É um sofrimento também que ataca até aquelas pessoas que gostam da pessoa, que quer ajudar a pessoa, né? Oferecer o verdadeiro conforto. O sofrimento de Jó era tão profundo que nem mesmo palavra podia aliviar a dor. É igual uma perda, né? Quando você vai num velório e você sabe que a pessoa perdeu ali um ente querido, o que você vai falar? Qual a palavra que você vai consolar, né? Você não tem poder de trazer a pessoa de volta para que a pessoa se sinta feliz. Então, irmãos, é muito sofrimento, né? As adversidades que todos nós passamos aqui. Não só o crente, não só as pessoas boas, não só as pessoas más, mas todos nós estamos sujeitos às mesmas situações, independentemente se você é uma pessoa boa ou ruim. Mas a diferença aqui de Jó, né? Fazendo confusão com Ló, é outro personagem. De Jó é que, mesmo ele passando pelas provações, ele não perdeu a esperança e nem a sua fé. Pelo contrário, ele permaneceu mais fiel ainda ao Deus que tudo pode, né? Nem mesmo palavra podia aliviar sua dor. Esse ato de silêncio pode ser visto em muitas tentativas de mostrar a empatia, mas também reflete a limitação humana diante do sofrimento alheio. Eu disse, né? Mas também reflete a limitação do sofrimento. Muitas vezes, quando nós deparamos com o sofrimento de outros, sentimos que a palavra não são suficientes e o silêncio parece ser a única resposta, né? No entanto, o silêncio dos amigos de Jó, embora bem intencionado, não proporciona conforto espiritual de que ele tanto necessitava. A partir do capítulo 3, veremos que, quando seus amigos finalmente falam, suas palavras causam mais dor do que alívio. Às vezes acaba sugerindo que o sofrimento de Jó deve ser resultado de algum pecado oculto, né? É interessante, né? Ele se revela como agora inquiridor, né? Tentando descobrir o que levou Jó ao sofrimento, né? E muitas das vezes nós passando por essas porquê, né? Os porquês que a gente tenta achar os porquês que as pessoas estão passando provações, mas às vezes é resultado de fortalecimento na fé. Deus quer fortalecer a sua fé para que você cresça, né, espiritualmente, né? E muitas das vezes o sofrimento, né, faz com que as pessoas cresçam, né, e vê que ele não é tão forte assim, não é tão inabalável, né? Suas palavras causam mais dor do que alívio, pois eles acabam sugerindo que o sofrimento de Jó deve ser resultado de algum pecado oculto. Isso nos leva a refletir sobre o papel do conforto e a presença de tempos de dor. Às vezes, simples fato de estar ao lado de alguém é suficiente, mas é importante que quando falarmos, nossas palavras sejam cheias de graça, compaixão e não de julgamento, né, irmão? Devemos sempre estar refletindo sobre esse último ponto aqui, né? Sejam palavras de graça, compaixão e não de julgamento. Normalmente nós queremos descobrir o motivo para, então nós falamos, foi por isso, por isso. Não. O significado aqui é que devemos estar do lado daqueles que sofrem, daqueles que passam por problemas e confortar, na verdade, tentar ajudar essa pessoa. Concluindo a história de Jó, nos ensina que a verdadeira a fé
verdadeiro atestado não apenas pela perda de bens material ou pelas crises emocionais, mas também pelo sofrimento físico e psicológico, né? Já é o exemplo de alguém que, mesmo em meio à mais profunda dor, escolhe permanecer fiel. Isso aqui é um papel que o crente tem que assumir, né? De ser fiel diante das circunstâncias, diante dos problemas, das adversidades, vencer as barreiras, né? E nós vamos sendo levados a ser resistentes, resilientes, para que quando vier as adversidades, as lutas, as barreiras, o impedimento, possamos vencer os obstáculos, né? Ele sofreu no corpo, alma, no seu emocional, mas apesar disso, não se deixou levar pelo desespero, pela blasfêmia, mesmo quando pressionado por sua esposa, cercado pelo silêncio dos seus amigos. Essa perseverança, né, é uma lição poderosa para nós que muitas vezes vacilamos diante das dificuldades da vida, né? Com certeza, em algum momento da vida nós vacilamos diante de Deus, fraquejamos na fé, mas devemos aprender com Jó que devemos ser resistentes, resilientes, né? E vencer as lutas confiadamente na vontade do Senhor. Jó nos mostra que mesmo quando não entendemos o motivo do nosso sofrimento, podemos escolher confiar em Deus, né? Penso eu, você e eu temos confiado realmente em Deus diante das circunstâncias, né? A fé que se mantém firme diante da adversidade, a fé que realmente reflete uma confiança profunda em que Deus, e não apenas que Ele faz por nós, né? Mas quando nossa saúde, nossos relacionamentos, bens materiais são afetados, a verdadeira pergunta é: continuaremos confiando em Deus? Ou a nossa fé é tão frágil que desmorona sob o peso da dor, né? Aqui vale nós refletir sobre essa pergunta que fica em nossa mente. Será que podemos resistir? Creio que nós temos toda a capacidade, né, vinda de Deus. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, como tem um hino, vamos resistir, né? E para isso Deus trabalha confortadamente o Espírito Santo em nosso coração, para que sejamos também, juntamente com Ele, vencedores. Então, eu te pergunto, 4 perguntas, na verdade, aqui, para que nós refletirmos, né? Em momentos de dor, a quem você recorre para apoio espiritual? Como você lida com o silêncio de Deus em momentos de sofrimento? O que você pode fazer para fortalecer a sua fé, mesmo quando aqueles ao seu redor começam a perder a confiança em Deus? Sua fé depende de circunstância ou ela mantém firme mesmo quando tudo parece desmoronar? Então, meu irmão, essas são algumas perguntas que nós mesmos devemos responder para nós mesmos e saber que diante de Deus somos provados todos os dias, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela oportunidade que Deus nos dá de estar com Ele e aprender através do livro de Jó que as lutas e as dificuldades vêm sobre o homem, mas nenhuma provação Deus dá acima que nós possamos suportar, né? Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Isso. Meu amigo, meu irmão, quero orar por você e por mim também, agradecendo a Deus mais um estudo da revista Palavra e Vida. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, aqui estamos. Agradecido viemos, Senhor, por mais uma videoaula que o Senhor nos proporciona, com esses exemplos maravilhosos da vida de Jó, que tem nos despertado, ó Deus, porque ele foi um homem justo, mas também paciente, ó Deus. Hoje nós aprendemos que Jó lutou com a paciência e ele alcançou a esperança da sua fé. Foi um vencedor, Senhor, para a sua época e um exemplo para todos nós. É em nome de Jesus Cristo que eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo,
Venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?